Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a independência dos Estados Unidos, a formação desse país que hoje é tão conhecido, né? Uma potência econômica, militar e está aí em todos os noticiários e que movimenta a economia mundial. Só que quem vê hoje essa grande potência não consegue imaginar que há um tempo atrás foi uma colônia. Assim como o Brasil, os Estados Unidos começou como uma colônia. Só que era colônia da Inglaterra. Foram os ingleses que vieram colonizar a região. A relação colônia e metrópole, relembrando, tá? Eram os países, as regiões, né, da América que foram ocupadas por outros países da Europa, naquele processo depois da chegada dos europeus, né? Após as grandes navegações, depois que Espanha e Portugal chegam à região, primeiro, né, a frota de Colombo chega à região que hoje é mais ou menos ali a América Central. Posteriormente, a frota de Cabral chega à região do Brasil, né, que posteriormente formou o Brasil. E aí dá início a navegações de outros países que passam a disputar territórios no continente americano. E no caso, ao continente americano mais ao norte, coube à Inglaterra a colonização desse espaço. Então, no início, os Estados Unidos eram apenas 13 colônias, era conhecido como as 13 colônias britânicas. E essas 13 colônias tinham a divisão entre elas as colônias do norte e as colônias do sul. As colônias do norte, elas tinham as seguintes características, porque elas tinham características distintas. Nas colônias do norte, prevalecia o quê? Pequenas e médias propriedades, mão de obra livre em sua maioria e policultura. O que é policultura, professora? Policultura é o cultivo de vários produtos. Também a produção de peles, manufatura, e o comércio era mais voltado para suprir as necessidades entre as colônias. Não eram colônias que produziam para o mercado externo, mas sim para esse mercado interno, para alimentar esse mercado interno entre essas 13 colônias. Já as colônias do sul, elas tinham características diferentes das colônias do norte. Começando que não eram pequenas e médias propriedades, eram grandes latifúndios, propriedades enormes, e que se dedicavam à monocultura. Se a policultura é o cultivo de vários produtos, a monocultura é o cultivo de um único produto. Na maioria das vezes, tabaco ou algodão. E nessas grandes propriedades em que se praticava monocultura, a mão de obra utilizada era mão de obra escravizada africana, de origem africana. Então, a gente tem dois tipos de colônias distintas. Além disso, enquanto nas colônias do norte a produção era mais para o fluxo interno, nas colônias do sul eles produziam para o mercado externo. A relação entre a Inglaterra e suas colônias não era muito parecida com a nossa, com Portugal, por exemplo, porque enquanto Portugal interferia muito diretamente nas suas colônias na América Portuguesa, a Inglaterra não exercia essa influência toda sobre as suas 13 colônias, contanto que se pagasse os impostos devidos e que se mantivesse aquela relação de pacto colonial, né? Comprar da metrópole, enviar os produtos para a metrópole, mas eles não tinham uma interferência muito grande como ocorria nas colônias do sul, da América do Sul. Tá? E que a gente vai ver com mais detalhe depois. O que acontece? Tudo ia, né, fluindo até que acontece a Guerra dos 7 Anos, que foi um conflito em que a Inglaterra se envolveu, né? Era um conflito entre Áustria e Prússia. A Inglaterra acabou entrando no conflito, saiu do lado vitorioso, mas mesmo tendo saído do lado vitorioso, a Inglaterra contraiu muitas dívidas, porque guerra sempre gera dívida. Né? Você tem que alimentar os soldados, você tem que cuidar dos doentes, você tem que gastar com armamento, né? E bala quando atira não se recicla,
né? Tem uma nova. Então, é muito gasto. E a Inglaterra saiu com os cofres, né, lá embaixo. E aí, qual é a ideia da metrópole? Vamos interferir mais na colônia e vamos taxar mais a colônia. Vamos colocar mais impostos sobre a colônia, para aí a gente recuperar a nossa economia. Então, nesse caso, a relação de exploração acabou sobressaindo, acabou falando mais forte. E aí, uma das primeiras medidas foi a Lei do Açúcar. A Lei do Açúcar limitava o comércio de açúcar entre as colônias e aumentava a taxação sobre o produto. Então, isso prejudicou esse comércio intracolonial. Depois veio a Lei do Selo. O que é isso? Todo documento impresso deveria ter um selo. Desde certidões de compra e venda, certidão de nascimento, até um impresso mais simples teria que ter um selo da coroa britânica, né, do governo britânico, e esse selo custava dinheiro, né? Era uma taxação. Então, os colonos acharam isso um absurdo. Quem não ia achar? E aí realizaram um grande boicote. O que é um boicote, professora? Eles deixaram de comprar produtos ingleses. Esse boicote até que funcionou, porque no ano seguinte a lei do selo foi revogada, certo? Porém, a lei do selo foi revogada, mas os ingleses tinham uma carta na manga. Impuseram a lei do chá. Com a lei do chá, o controle da venda do chá, desse produto tão consumido na região, ele passou para a Companhia das Índias Orientais. E aí, que era da Inglaterra. E aí, quando um único grupo detém o controle da venda de um produto, ele vai colocar o preço que quiser. Tá? E isso acaba com a livre concorrência. E isso revoltou demais os colonos das 13 colônias e eles organizaram uma série de protestos. Dentre esses protestos, ocorreu a Festa do Chá de Boston, quando eles invadiram navios, eles se vestiram de índios, invadiram navios que estavam ancorados no porto de Boston e pegaram os carregamentos de chá e jogaram no mar, para dar prejuízo para os britânicos. Isso causou um grande rebuliço. A monarquia britânica, a coroa britânica, não reagiu da melhor forma. Criou uma série de leis que ficaram conhecidas como leis intoleráveis. Não que eles já chegaram e disseram, essas leis são intoleráveis. Eles colocaram uma série de leis para punir os colonos, e os colonos que chamaram essas leis de leis intoleráveis, certo? A nomeação veio a partir dos colonos. E aí, dentre essas leis, o que tinha, né? Primeiro, o fechamento do porto de Boston até que fosse pago o prejuízo causado pela festa do chá, tá? Por aquele protesto que eu já falei ainda agora. Além disso, dentre outras leis, também teve a lei do aquartelamento. O que é isso? Que os colonos eram obrigados a receber e dar alojamento em suas casas para os soldados da Inglaterra. Olha só que bonito negócio desse. Não dá, né? Então, entre outras leis, a proibição de reunião, podia se reunir apenas uma vez por ano. Então, como assim? Mas a intenção do governo britânico de proibir as reuniões era que as pessoas evitassem de fazer novos levantes, evitassem de fazer novos protestos. Os colonos não ficaram nada satisfeitos com isso. E aí exigiram o fim dessas leis. A Inglaterra, logicamente, não aceitou. E aí, no dia 4 de julho de 1776, os colonos reunidos no Congresso da Filadélfia decretaram a independência dos Estados Unidos, se declararam independentes. Mas não basta dizer eu sou independente e acabou. Na verdade, aí é que começa o conflito. A Inglaterra não aceitou, né, não reconheceu essa independência e se começaram as guerras pela independência dos Estados Unidos. Nessas guerras pela independência, logo no início, esses conflitos duraram 5 anos. Logo no início, os colonos não se deram tão bem assim, porque o exército inglês estava mais bem treinado do que eles, né? Já tinha um tempo, os colonos aqui estavam mais trabalhando com comércio, com produção de pele, com agricultura, não tinha um exército formado. Então, depois, quando entra França,
do lado dos colonos e Espanha, aí o jogo vira. Como assim? Eles passam a receber auxílio, treinamento, soldados, armamento desses dois países. E aí eles viram o jogo, passam a ganhar mais batalhas, a Inglaterra é forçada a assinar sua rendição e depois ela reconhece a independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos passam a formar um país, uma república federativa, né, declara sua independência e passa a ser uma república, com um presidente eleito para um cargo de 4 anos, dividido em 3 poderes, e só já pegando inspiração do iluminismo. Lembra? Se não lembra, volta a nossa aula sobre iluminismo e veja lá o que Montesquieu fala sobre a divisão dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Olha só, eles pegaram essa inspiração e já colocaram na sua Constituição. Porém, nessa Constituição não contemplou o direito das mulheres nem dos povos indígenas. Apenas homens brancos, alfabetizados e ricos que podiam votar. A cidadania foi uma conquista de muitos e muitos anos para que ela fosse consolidada. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.